Boa noite, meu nome é Leandra, eu sou mestranda Prof. EPT e vim aqui apresentar a minha live sobre a coordenação do professor Francisco Kelsen de Oliveira. Eu vou falar sobre administração estratégica no ensino remoto e presencial. Falar sobre administração estratégica, eu trouxe alguns aspectos do ensino remoto e emergencial, que podem haver 4 tipos de ensino remoto. O ensino remoto que foi de forma urgente, no estado, que geralmente vai seguir os trâmites do ensino convencional e presencial. O ensino remoto urgente adaptado, onde você busca estratégias para fazer a melhor forma de aulas e trabalhar formas de avaliações diferenciadas. O ensino remoto aspiracional, onde você tem aprendizagem com foco na resolução dos problemas e integração de disciplinas. O método são em momentos síncronos. Os recursos eles são selecionados a partir das necessidades e as avaliações são através de atividades como gamificação e avaliação pelos pares. E o híbrido aspiracional, onde você integra as práticas remotas, também bem sucedidas com o ensino tradicional. As aulas síncronas e assíncronas. O gráfico, com algumas dicas para os professores que vão trabalhar com o ensino remoto. Primeira coisa é reduzir o conteúdo para fragmentar para que você consiga, em pouco tempo, colocar as ideias. Primeira coisa, tem que otimizar o processo pedagógico de forma simples, clara, certeira e direto. O tempo das atividades síncronas ele não deve ser muito extenso. No momento do síncrono, tem que evitar o monólogo, ou seja, promover a participação discente. Experimentar o uso de metodologias ativas, privilegiar a avaliação contínua e uma avaliação para aprendizagem em lugar da avaliação das aprendizagens e utilizar também a autoavaliação. E não custa nada sorrir um pouco e ser positivo, A gente tenta. Agora eu vou eu sou docente da Universidade Estadual de Goiás. Eu trabalhei com ensino remoto nos anos de 2021 e 2020. O ensino remoto ele foi de uma forma um pouco abrupta. A gente teve um pequeno curso usando técnicas e para ensino remoto e aula específica que é sobre a introdução à gestão estratégica. A primeira coisa falar de gestão estratégica, a gente define alguns termos. A questão da estratégia. O que é a estratégia? A estratégia, esse termo ele vem do militar, de seus meios para se alcançar algum fim específico. Ou seja, se eu quero sair de um ponto A para um ponto B, eu tenho que escolher qual é o caminho que eu vou percorrer. E esse caminho é a estratégia. A administração estratégica é a administração dos estágios necessários para determinar a missão, os objetivos da organização no contexto do seu ambiente interno e externo. Competitividade estratégica é o que a empresa consegue formular e implantar com sucesso a sua estratégia de criação de valor. Bem, qual é o foco de toda organização? É ser mais competitiva no mercado. Quando ela consegue implementar uma estratégia adequada, ela obtém o que a gente chama de uma vantagem competitiva, ou seja, é aquilo que a torna diferente dos seus concorrentes. Com essa vantagem competitiva, essa empresa ela vai ter retornos acima da média, ou seja, ela pode ter uma lucratividade maior do que os seus concorrentes. Porém, a estratégia está livre
de algo chamado risco, né? Os riscos, eles são inerentes ao mundo dos negócios e toda empresa precisa trabalhar com essa questão dos riscos, né? A gente tem também os chamados retornos médios, que é quando as empresas estão em paridade com seus concorrentes e geralmente ela não consegue se destacar muito além do concorrente. Bem, qual é a realidade do mercado hoje? Nós temos um cenário competitivo, né, que exige do processo da administração estratégica, ou seja, o total dos compromissos, as decisões e as ações que a empresa tem a tomar, que ela obtenha vantagem competitiva e retorno acima da média. Porém, esse mercado ele é caracterizado por uma economia globalizada, onde a gente tem um cenário de hiperconcorrência, quando você tem, né, muitas cidades, um cenário competitivo. E essa economia globalizada, ela é um espaço onde as empresas, as pessoas, os serviços, as habilidades, elas estão indo para as fronteiras geográficas. Então, não existe um local específico para você dizer que determinada tecnologia ou determinado serviço pertence a um determinado território. Hoje, tudo que acontece em algum lugar do mundo reflete em vários lugares onde você tiver empresas dos mesmos segmentos ou dos mesmos setores. Bem, a marcha da globalização, que a gente chama, né? O que é a globalização? A globalização é uma tendência, né, econômica cada vez maior entre os países, as organizações e também os fluxos de bens, serviços e o capital financeiro. Isso faz com que você tenha determinados produtos que não têm o seu valor, e sim pelo mercado. São as chamadas commodities, né? E essas commodities, elas têm cotação internacional e elas trabalham nesse mercado globalizado. E aí você precisa estar adaptado, né, para trabalhar nesses mercados globalizados, onde você tem um capital financeiro através do mercado nacional, utilizado para comprar matérias-primas em outros mercados. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, a questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia, que tem elevado preços de petróleo, que tem elevado preços de alimentos. Por quê? Porque esses países são grandes fornecedores de trigo, de petróleo, e eles estão em guerra e algumas mercadorias ou serviços não estão conseguindo cruzar as fronteiras. Bem, nós falamos também da tecnologia e das mudanças tecnológicas, né? Existem, né, algumas tendências e condições. A questão da difusão da tecnologias disruptivas na era da informação. Essa tecnológica ela está cada vez maior, né? Vimos agora, recentemente, a chegada do 5G no Brasil. E, por enquanto, apenas na cidade de Brasília, porém isso deve se espalhar numa velocidade grande por demais capitais do país, né? E o que acontece? A gente percebe que a tecnologia, os processos tecnológicos, cada vez que surge uma nova tecnologia, em cada vez menor tempo, essa tecnologia se torna popular e difunde pelo mundo todo. As tecnologias, o que é uma tecnologia disruptiva, né? É aquela tecnologia que destrói o valor de uma tecnologia existente e cria novos mercados e surge frequentemente nos mercados competitivos de hoje. Então, por exemplo, a realidade das organizações hoje é que elas não podem contar que o produto ou serviço que elas oferecem hoje vai ficar permanentemente enquanto elas existirem. Elas têm que estar adaptadas para mudar esse produto ou serviço de acordo com a necessidade dos clientes. Informação, né? Porém, a gente tem uma contradição nesse aspecto da informação. A importância essencial da gente entender que informação, nunca se teve tanta informação, porém, nunca tivemos tão pouco conhecimento. Porque a gente recebe uma toneladas de dados todos os dias,
A gente trabalha com esses dados diariamente, né? Fala que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação do que um adulto no século passado. Então, você vive um momento muito crucial de tecnologia, de mudanças de processos, mudanças de segmentos e até mudanças tecnológicas nos nossos próprios de uso em casa, né? E essa era da informação, ela vem mudando a forma como as pessoas estão trabalhando, como as pessoas estão se relacionando e até a forma como as pessoas estão aprendendo. Prova disso é essa aula que eu estou ministrando agora, que é através, né, do computador e até qualquer aluno que vai se conectar, podendo ser pessoas do Brasil, dos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, que desde que acesse, né, esse vídeo. Então, essa é uma das realidades do mundo atual, né? A gente tem computadores pessoais, celulares, inteligência artificial, agora mais recentemente, né, o metaverso que está chegando aí para mexer com a forma como as pessoas se relacionam e fazem negócios. Então, esse é um dos cenários que o administrador ou o gestor estratégico, eles têm que estar preparado para poder usar essas questões. Bem, outra questão importante, com tanta informação, a intensidade do conhecimento, ela vai aumentando, né? O conhecimento ou informação, inteligência e expertise é a base da tecnologia e da sua aplicação. E nesse cenário do século XXI, o conhecimento ele é um recurso organizacional, está tornando cada vez mais uma fonte valiosa de vantagem competitiva. Prova disso que as empresas mais valiosas do mundo não são empresas que têm grandes parques industriais ou grandes fábricas, mas são empresas da área de conhecimento, como Google, Apple e várias outras aí que estão nesse cenário, né? Redes sociais, como a Meta. O conhecimento ele é obtido por meio da expertise, observação e dedução. E é um recurso intangível, né? E como é um recurso intangível, a gente não pode tocar, a gente não pode armazenar o conhecimento. O conhecimento ele é essencialmente dependente das pessoas e da tecnologia desenvolvida para trabalhar com elas. E né, uma certa flexibilidade estratégica. O que é isso? Um conjunto de capacitação que a pessoa precisa para responder, né, às demandas e às oportunidades existentes no ambiente competitivo que é o mercado atualmente. Bem, antes, as organizações elas tinham um chamado modelo, né, da organização industrial, onde você buscava produzir cada vez mais em larga escala, sem muita variabilidade, ou seja, quanto mais padronizados os produtos produzidos em larga escala, melhor era para a questão da lucratividade. Esse conceito ele dos anos 60 até os anos 80, né? E esse era um conceito que era muito influenciado do ambiente externo e nas ações estratégicas da empresa, que o foco era produzir quanto mais e vender. O modelo, né, do ambiente externo, a empresa ela tinha, né, que estudar o ambiente externo, escolher, né, um ambiente da indústria, localizar uma indústria, né, com alto potencial de retorno, identificar a estratégia e depois desenvolver, adquirir os ativos necessários e implantar. Utilizar os pontos fortes da empresa, né, os ativos, as aptidões que seriam adquiridas para implementar essa estratégia. Externo, ela tinha que analisar o ambiente geral, né, do mercado, o ambiente do setor, o ambiente dos concorrentes. E aí escolher qual é o setor atrativo, ou seja, o que é um setor atrativo? É aquele cuja característica estrutural possa indicar que essa empresa tenha lucratividade maior.
E aí ela vai formular a estratégia, onde ela vai selecionar a estratégia associada aos retornos acima da média em uma determinada indústria ou setor. Vai analisar seus ativos e habilidades, no caso, né, necessários para implantar essa estratégia, e finalmente ela vai para a implantação da estratégia, onde ela vai escolher as ações. E com isso, se fez tudo certo, ela vai conseguir os chamados retornos superiores, ou conhecidos como lucratividade maior. Já hoje, né, a gente tem um modelo diferente, que é o chamado modelo baseado nos recursos com retornos acima da média. Esse modelo baseado em recurso, ele é um pouco diferente do modelo da organização industrial, porque antes de eu partir para o mercado externo para ver o que é que eu posso atender, eu tenho que ver quais são as minhas capacidades, os meus recursos, para que eu possa saber a que eu estou capacitado para realizar. E aí depois eu vou organizar. Então, primeiro, né, eu tenho que analisar a minha capacitação. Capacitação é o conjunto dos recursos que eu tenho para executar uma tarefa ou atividade de forma integrada. E aí eu tenho que ter as chamadas competências essenciais, ou são os recursos e as capacidades que servem de fonte de vantagem competitiva para a minha empresa em relação aos concorrentes. É preciso que eu trate, né, a visão, ou seja, o que a minha empresa pretende ser daqui a alguns anos. E a minha missão, ou seja, qual é a razão que a minha empresa existe. E com isso, eu também tenho que conhecer os meus chamados stakeholders, que são o quê? São as pessoas ou os grupos que podem afetar ou são afetados pelos resultados estratégicos obtidos e que têm reivindicações aplicáveis ao desempenho da empresa. Ou seja, são todas aquelas pessoas que, se a minha empresa tiver sucesso, vão ter sucesso, ou se a minha empresa fracassar, eles também vão fracassar comigo. Baseado nos recursos, né? Primeiro eu tenho que identificar o recurso da minha empresa, ou seja, estudar os meus pontos fortes e fracos em relação dos concorrentes. Depois eu tenho que definir a estou apto a fazer. O que eu melhor, né, do que o meu concorrente? O terceiro passo será o quê? Definir o potencial dos recursos e a capacidade da empresa em termos de vantagem competitiva, ou seja, esses recursos que eu tenho, quais são as vantagens que eles me dão em relação aos meus concorrentes. No último passo, eu vou no setor, né, que seja atrativo, e aí, no que vou selecionar a estratégia que mais vai permitir à minha empresa utilizar os recursos e as capacitações que ela tem no tocante às oportunidades do ambiente externo. Bem, então eu tenho lá, ó, quem são os meus recursos? São os meus chamados inputs ou as minhas entradas no processo produtivo. Capacitação, né? É o conjunto integrado dos recursos para executar uma tarefa ou atividade de uma vantagem competitiva, né? Aquela capacitação que vai fazer com que eu tenha um desempenho melhor do que os meus concorrentes. A indústria ou setor atrativo, né? Que é o setor onde tem oportunidades que podem ser exploradas pelos recursos e as capacitações da minha empresa. E aí eu vou formular implementar minha estratégia e, se tudo der certo, eu terei os chamados retornos superiores, ou seja, eu vou ter lucratividade maior do que os meus concorrentes. Quando a gente fala de stakeholders, é bom que a gente caracterize, né, que existem 3 grupos de stakeholders. O primeiro o grupo de stakeholder é considerado o chamado stakeholder do mercado de capital, que são representados pelos acionistas ou os donos da empresa, os principais fornecedores de capital, como os bancos, os principais clientes, os principais fornecedores, as comunidades anfitriãs
e os sindicatos. E tem os chamados stakeholders, que são os meus empregados, são os gerentes e os não gerentes. São todas as pessoas que estão afetadas pelo desempenho da minha empresa e têm reivindicações sobre o resultado. Bem, uma coisa importante na gestão estratégica, ela vai ter sucesso se ela não tiver pessoas capacitadas para liderar o processo e principalmente convencer e atuar junto aos demais interessados para que essa estratégia tome forma. Então, os líderes, eles são aquelas pessoas dos vários segmentos da empresa que utilizam o processo da administração estratégica para ajudar a empresa a atingir a sua visão e missão. Outra coisa de gestão estratégica, a gente tem que observar a cultura organizacional. O que é isso? Como é a empresa? Como são as pessoas que trabalham ali? Existem organizações que você consegue identificá-las apenas pela forma de agir das pessoas que trabalham nela. E aí, algumas culturas elas são mais voltadas para a inovação, algumas culturas são mais voltadas para a manutenção. Então, eu tenho que observar qual é o perfil das pessoas, né, e as formas de ligação entre elas na minha organização, porque isso vai influenciar quando eu quiser. Um exemplo muito disso, né, aconteceu na Apple, quando o Jobs foi afastado da empresa pelo CEO contratado, porque ele não conseguia entender a forma do Jobs trabalhar, porque ele tinha uma visão muito além. Às vezes ele não conseguia se relacionar muito bem com os funcionários, porque ele estava sempre muito funcionário acima. E aí houve uma guerra, né, praticamente entre eles, e os acionistas da empresa decidiram ficar com o CEO e demitir o Jobs. Uma coisa importante que a gente tem que colocar também é que na administração nada é feito ou realizado sem a participação das pessoas. E é importante que a gente conheça, né, o perfil de cada pessoa que trabalha na organização. E a gente fala, né, que tem 3 categorias de pessoas, né? Aquelas pessoas que vão para o escritório, colocam os pés na mesa e sonham durante 12 horas. A outra pessoa que chega às 5 da manhã, trabalha por 16 horas e nunca para sonhar. E a pessoa que coloca os seus pés para cima, sonha por alguns minutos, faz alguma coisa para realizar o seu sonho. Então, a questão que eu deixo aqui, né, é o tipo de pessoa que você é. Aquela que fica só sonhando, a que fica só trabalhando, ou a que trabalha para realizar o seu sonho. Outra questão importante, né, dentro das organizações é conhecer também os chamados pools de lucro, né, que são setores, né, que você consegue como eu vou dizer, uma grande lucratividade por meio de todos os pontos da cadeia de valor. E os líderes estratégicos, né, eles têm que estar prevendo possíveis resultados das suas decisões, e para fazer isso, eles primeiramente têm que calcular os pools de lucro na sua indústria, ou seja, no setor que a empresa atua, que estão associadas às atividades da cadeia de valor, pois fazendo isso, eles têm menor de formular estratégias ineficazes. Bem, essa era o que eu queria colocar. O que eu posso dizer do ensino remoto emergencial, em cima de tudo que eu vivi e do que eu estudei em artigos e alguns referenciais, é que foi uma situação aplicada
específico, mas claro que não é o ideal. As coisas, a gente vai trazer alguns aprendizados, como por exemplo a questão, né, do Google Classroom, nas minhas aulas, onde eu faço lá um repositório de materiais, de textos extras, né, de vídeos, de coisas que eu acho interessante e podem acrescentar em uma forma de organizar e recepcionar as atividades. Mesmo agora no presencial, eu ainda trabalho com o Classroom como um repositório da minha disciplina, onde os alunos postam as suas atividades, onde eu coloco os referenciais teóricos para eles, onde eu coloco filmes interessantes, onde eu coloco vídeos, algumas sacadas, e a gente está sempre aprendendo muito nesse sentido. E eu estudei e li e vivi, né, o que eu posso deixar acerca do ensino remoto emergencial é que ele tem grandes aprendizados, desafios, né, e também desmistificou algumas coisas. Por exemplo, né, algumas pessoas acham que o ensino remoto é mais fácil para o professor. Isso é um mito, porque para o professor é muito mais difícil, a gente teve que adaptar, estudar muito mais, e o nosso tempo não é mais aquele tempo determinado para aquela aula, mas os alunos, durante o ensino remoto, eles nos procuravam a qualquer momento que eles tinham acesso, a qualquer momento que eles tinham dúvidas. Então, eu que sou gestora de unidade e também professora, eu via meu celular, né, tendo chamadas das 6 da manhã e se deixasse até meia-noite. Então, tem essa questão do full time. Isso ocasionou prática. Algumas questões psicológicas, de sofrimento psíquico para os alunos, para os professores, e eu vivi isso dos três lados, né? Eu vivi enquanto gestora, atendendo alunos que não conseguiram se adaptar ao ensino remoto, por não ter computador, por não ter qualidade, ou por não conseguir fixar nas suas atividades. Eu vivi também enquanto professora, a minha dificuldade de adaptar e tempo de planejamento e organizar atividades de forma que eu conseguisse transmitir o conhecimento que eu precisava, e também vivi enquanto aluna do mestrado, durante a pandemia, e eu vivi essas dificuldades de organização de tempo, de conciliação das tarefas com a vida profissional, com a vida pessoal, com a maternidade e uma série de outras coisas. Então, o que eu posso dizer de tudo que pesquisei acerca do ensino remoto emergencial, que, como o nome diz, é emergencial. E creio que não há como esse ensino substituir o presencial. Agora que a gente retornou às atividades no mês de abril, a gente está de novo com os alunos em sala de aula, a gente vê o quanto que eles estavam saudosos de ter esse contato com a gente e a gente de ter o contato com eles. Porque eu brinco, né, que o professor é carente, o professor gosta de atenção. E é muito complicado você falar com uma tela, porque você não tem a certeza absoluta que a outra pessoa está realmente prestando atenção naquilo que você está falando. Que muitas vezes eu ministrei as minhas aulas para um monte de e-mails, né, com telas fechadas, sem câmeras aparecendo, então eu não tinha certeza se os alunos estavam ali, né? Apesar da gente usar algumas dinâmicas, fazer uma perguntinha aqui, fazer um questionamento, um quiz, colocar uma atividade, mas também durante a aula a gente via os meninos entrando e saindo o tempo todo porque a conexão não segurava, né, esse contato, então ficava bastante difícil. O que eu posso dizer
é que a pandemia modificou a nossa forma de ver, de agir, né? Mas eu creio que nada substitui o contato físico com o aluno, a gente olhar no rosto dos nossos alunos e perceber, né, esse feedback instantâneo, se eles estão entendendo, se estão acompanhando aquilo que a gente está falando, se está disperso ou não. Obrigada, eu espero que tenham gostado desse conteúdo.